E falando nisso, como exatamente você conheceu os irmãos Cavaleira e se juntou ao Sepultura? Eu conheci os caras assim, a gente já ouvia falar nos meninos, nos dois, nos irmãozinhos, que a gente chamava, os irmãozinhos lá de Santa Teresa, não sei o quê, os moleques que faz rock, não sei o quê. A gente já ouvia falar, eu e meu irmão, a gente já estava envolvido com a turma do metal aqui em BH, e, e é importante dizer que, assim, nessa época, início dos anos 80 e até o meio dos anos 80, todo mundo era muito moleque. Então, os bairros eram outro planeta, né? Quer dizer, hoje você vai a pé no bairro ali, você pega um Uber, você pega um ônibus e vai, pega um metrô e vai. Na época, não. Para a nossa idade, naquela época, ninguém tinha carro, ninguém podia nem dirigir, era todo mundo menor de idade e tudo. O cara morar no outro bairro era outra cidade para a gente, não era simples ir para o outro bairro. Então, essas cenas locais de bairros foram se desenvolvendo meio que de forma aleatória, assim, cada um na sua ali. Então, eu vivia numa turma que era da zona sul de Belo Horizonte, eles eram zona leste, né? O Max, o Igor, o Paulo. Então, a gente não convivia. Então, quando eu conheci os caras, é porque eles estavam na zona sul e eles estavam num bar assistindo um show que estava tendo, que, se eu não me engano, era Kamikaze, e do primeiro nem tinha lançado disco ainda, o Kamikaze, mas já era uma banda mais antiga, os caras já tocavam muito, e a gente gostava de assistir show desses caras. As bandas que existiam nessa época era Kamikaze, Overdose, essas bandas assim. E aí a gente já tinha ouvido falar dos meninos, dos irmãos Max e Igor, né? Os lourinhos lá de Santa Teresa. E aí eu e meu irmão, a gente foi no show do Kamikaze num boteco que estava tendo aqui. Por coincidência, o Max e o Igor estavam nesse show, que foi quando a gente se conheceu. E foi uma história muito louca, porque naquela época os nossos inimigos naturais, na selva do heavy metal, era os playboys, né? Em São Paulo eram os careca, os punk, aqui eram os playboys. Então, eu sei que o Max e o Igor tiveram uma discussão com um playboy que estava lá no show do Kamikaze, ou de alguma banda nesse boteco aí. E eles meio que expulsaram esse cara, né? O moleque devia ter 12 anos, 13 anos. E aí, mas o Igor tinha 14 nessa época. Então, assim, era meio essa idade, assim. E aí eu sei que esse molequinho foi embora e ameaçou eles. Falou assim, meu irmão vai mais velho, vai vir, vai bater em vocês, não sei o quê. Aqui tinha muito essa coisa de gangue, de playboys, dos bairros e tudo. E aí, cara, eu cheguei 10 minutos depois. E eu, com 16 anos, já tinha 1,92 m, assim. Então, os caras, quando eu bati nas costas do Igor, eu vi ele de colete, cabelo enroladinho, lourinho, parecia o anjinho da Mônica. Eu vi as costas, assim, colete escrito, sei lá, Slayer, não, devia ser alguma coisa mais velha, assim, de charge, alguma coisa assim, pintado à mão, assim. Eu bati nas costas dele, ele com 1,50 m, ele olhou para trás, assim, pro alto, eu falei assim, você que é o Igor, não é? Porque eu já conhecia a história, né? E aí ele falou, não sou eu, não. Eu falei, claro que é, velho. Aquele louro ali na frente, está de costa ali, é seu irmão, Max. Ele, não é meu irmão, não. Achou que você ia bater, achou que era o irmão mais velho. Achou que eu era irmão mais velho do Playboyzinho. Aí demorou uns 15 minutos para a gente alinhar nossas agendas aí. E aí meu irmão conversou, e ele também, aí os caras, não, porque teve uma confusão, a gente achou que você vinha para bater na gente. Eu falei, cara, que isso, tá doido. E aí os caras falaram assim, a gente montou uma banda há pouco tempo, né? E nós demos o nome de Sepultura, e a gente já ouvi falar no você também, eu sei que você toca e tudo. Vai lá, né? Vai lá para você ver o ensaio. E aí eu fui. Na semana seguinte eu estava lá e vi o ensaio dos caras, e foi uma zona, foi uma barulheira, foi uma loucura, não tinha nada com nada. E na época o Wagner Antichrist era o vocalista, o Max só tocava guitarra. E aí, cara, depois o Max me convidou. A gente foi para casa dele, ele me convidou, eu toquei umas bases lá, ele ficou doido, falou, cara, você tem que entrar na banda, você toca pra caralho. Eu falei, toco bosta nenhuma. Eu sei que toca muito pouco, então, assim, qualquer coisa que eu tocar aqui, você vai achar que eu sou bom. E aí foi lindo, assim, a gente construiu uma amizade super bacana, e um ensinando para o outro sempre, né? Nós três, e depois o Paulo também, que é amigo até hoje. E
E aí, na outra semana, eu estava na banda, assim. Só que aí eu conversei com o Max, com o Igor, com o Paulo. Falei, cara, vamos fazer nós 4, né? Sem esse vocalista aí, porque esse cara aí não dá, não. Esse cara é meio maluco, não sei o quê. E aí, depois o Wagner saiu e depois ele entrou no sarcófago. E aí, todos nós ganhamos 2 bandas muito boas. Sim, sim, sim. Que legal.